Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós iniciaremos as leituras no segundo livro dos Reis. E hoje nós vamos ler os capítulos 1, 2 e 3. Lembrando sempre que a nossa versão é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, e se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e eles lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? E ele respondeu: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que nos mandou, e disse: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porquanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles disseram: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos, com um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então ele enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois estava sentado no cimo do monte, e disse o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os seus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a eles e os seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50, com os seus 50 soldados, e ele lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os seus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele os 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo eles, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou e disse: Homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 dos teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Será que acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultaste? Porquanto desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jeorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar. No ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Então, como Acasias não tinha filhos, aí Jorão, o irmão dele, passou a reinar. Quanto ao mais aos atos de Acasias, ao que ele fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Agora, o capítulo de número 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele lhe disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando sobre tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos.
Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. E tornou Elias: dura esta coisa que pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não te fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. E tomou o manto que Elias lhe deixara cair, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias, quando feriu as águas, e elas se dividiram por um lado e por outro? E Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir à procura do teu Senhor, porque se o Espírito do Senhor o tenha levado, lançado em alguns montes ou em algum desses vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens, que os procuraram por 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosses? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí a morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu lhe tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe: sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, onde voltou para Samaria. Agora o capítulo de número 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que seguia. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel
Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e ele disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Isto é ainda pouco aos vossos olhos, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas e os reis que tinham subido para pelejar contra eles, todos se cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, e foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas, como sangue, e disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram uns aos outros. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles. Entraram os israelitas na terra e também feriram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam, e taparam todas as fontes de água e cortaram todas as árvores, até que só Kir-Hareset ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram-se para a sua própria terra. As coisas assim bem escabrosas, né, irmãos? As coisas medonhas que aconteciam, né, naquele tempo de batalha. Mas enfim, aqui relata, né, um pouco do reinado do rei Acasias, né, que foi filho de Acabe. Ele não deixou filho. Depois que ele morre, reina Jorão, e relata também Josafá, né? Josafá, ele manteve a aliança aí, né? A aliança que ele tinha com Acabe, acabou estendendo aqui para os tempos do rei Jorão, né? Isso mesmo, Jorão, que tem Jeorão, que era de Judá, e Jorão, que é de Israel. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.